Sem pressão. Boa noite, gente. Você está bem? Pergunta para o seu irmão se ele está bem. Fala para ele assim: a paz de Deus excede todo entendimento, irmão. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Hoje é a primeira vez que eu bebo água na caneca, cara. Um dia especial. Mateus 16. A gente vai ler a partir do verso 16 e a gente vai até o verso 19. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João, pois foi o meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa celebração. Muito obrigado por esse domingo aqui em casa. Nós estamos em família, Senhor. Hoje é dia de ceia. Nós estamos ceando, relembrando, Senhor, do que o Senhor fez por nós, de como é um prazer para nós fazer parte do Teu corpo. Nós estamos aqui juntos, unidos em um só Espírito. E Senhor, hoje, quando nós pegamos o pão e quando nós tomamos do cálice, quão grande honra isso foi, Senhor. E isso foi graças à Sua obra, à Sua graça, o que o Senhor fez por nós. Agora nós estamos diante das Escrituras e nós precisamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor venha aqui e nos ajude a compreender as Escrituras. Senhor, que ao terminar essa celebração, o Senhor seja a pessoa mais amada nesse lugar. É o que nós queremos, e no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Olha, nós precisamos falar sobre igreja. E hoje é o melhor dia do mês para falar de igreja, porque hoje é ceia. Então, nós que tomamos ceia aqui, que estivemos aqui hoje para ceiar juntos, nós somos corpo de Cristo, né? O pastor falou aqui assim que tem gente que prefere ceiar em casa. Eu falei para a Jamily, eles vão descobrir que quando Jesus voltar, eles vão continuar ceando em casa. O problema é que ceia nunca foi feito para ser feito sozinho. Ceia é para ser feito com o corpo de Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, para descobrir o que é que a palavra tem para falar sobre igreja, algo muito importante para falar sobre isso, é algo que dentro da hermenêutica a gente chama de primeira menção. O que é a primeira menção? A primeira menção é a primeira vez que a Bíblia menciona algo específico. Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre dízimo, é muito importante ver qual a primeira menção do dízimo na Bíblia. Então nós vamos lá nas Escrituras, vamos descobrir onde é que a palavra dízimo aparece a primeira vez. Então nós vamos falar de adoração, é importante saber qual a primeira menção de adoração. E quando nós vamos falar de igreja, a primeira menção de igreja é essa parte que a gente acabou de ler. É a primeira vez que Jesus vai usar a expressão igreja para falar do seu corpo. Então Jesus está com os discípulos e essa é a primeira vez que a palavra igreja surge. Só que algo interessante que a gente precisa notar, e muito importante, principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo, é que igreja surge no contexto de pergunta. Fala isso, igreja surge no contexto de pergunta. E nós estamos vivendo um tempo em que o mundo está cheio de perguntas para fazer. E esse é o momento certo para a igreja brilhar, porque a igreja surge no contexto de pergunta. Jesus olha para os discípulos e reunido com os discípulos, ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. E eu penso que, sabe, os discípulos eles têm, cara, um incentivo assim dentro deles por conversar sobre o que os outros têm a dizer. Talvez alguém se identifique aqui. O fato é que
Jesus fala assim: o que estão falando de mim? E aí os discípulos agora: nós sabemos, Jesus. Eles estão falando que o Senhor é o profeta tal. Eles estão falando que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Isaías. Tem alguns que estão falando que o Senhor é Ezequiel. Aí chega um que eles preferem ainda, não, o nosso preferido, Jesus. Tem gente falando que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. E é interessante porque Jesus ignora o que eles falaram. Sabe, Jesus não vai gastar tempo conversando sobre o que as pessoas têm a dizer. E eu gostaria de propor logo de cara para a gente, que Jesus não está interessado no que carne e sangue tem a dizer sobre as coisas. As pessoas têm uma visão às vezes equivocada de Jesus. Tem gente que imagina Jesus como um personagem da Disney. Ele só vê belo, é tudo um mar de rosas para Jesus. Como se Jesus, ele não tem nada a dizer de mal sobre mim, porque Jesus não julga. Outras pessoas já imaginam Jesus como um legalista extremo, que está pronto a trazer um grande não para tudo, e ele nem gosta de perguntas. As duas visões estão erradas, porque no Evangelho nós percebemos que o Jesus da Bíblia é um Jesus que gosta de perguntas, ele traz resposta para as perguntas, e ao falar de igreja, a igreja nasce num contexto de pergunta. O próprio Jesus pergunta: o que as pessoas têm dito sobre mim? E eu gostaria de falar com vocês, que se nós não percebemos que o contexto de pergunta é o contexto certo para a igreja apresentar a mensagem do Evangelho, nós podemos comprometer a mensagem que nós temos. Não tem um tempo melhor para falar sobre como o mundo tem perguntas sobre muitas coisas, e a igreja tem respostas. O fato é que, quando é que Jesus não ignora as respostas que foram dadas? Quando pela primeira vez alguém para de falar de carne e sangue e agora passa a falar de revelação. Fala comigo, revelação. Igreja nasce no contexto de pergunta. Igreja nasce no contexto de revelação. Igreja nunca foi chamado para dar opinião como carne e sangue sobre as coisas. E hoje nós estamos aqui diante da nossa casa para lermos as escrituras, o que é que o Senhor Jesus tem a falar sobre igreja. Porque se nós pararmos para analisar, nós temos muitas cartas no Novo Testamento, e eu gosto muito de ler as cartas, e quando eu estou lendo as cartas, eu fico imaginando como seria uma carta escrita por algum dos apóstolos, ou como em Apocalipse, pelo próprio Jesus, escrita para a nossa igreja, para a nossa casa. E é interessante porque, por mais que haja esse anseio, logo eu me cai a ficha de que não precisa de uma carta, porque tem muitas cartas aqui e tem conteúdo suficiente para a gente perceber que nós precisamos nos adequar mais ao que a Bíblia pensa sobre igreja. E talvez essa seja uma mensagem um pouco diferente do que nós pensaríamos ser legal de ouvir. É por isso que na minha oração eu deixei claro, Senhor Jesus, que as pessoas saiam daqui amando o Senhor. Porque nós precisamos estar aptos a responder e dar o tipo de resposta que Jesus quer, e não o tipo de resposta que nós, no nosso raciocínio comum, identificamos como legal ou boa. E comprometer a mensagem é algo tão sério, porque a mensagem do Evangelho não é nossa. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, fala que ele não se envergonha do Evangelho. E pelo que ele fala, eu percebo que nenhum de nós tem o direito de se envergonhar do Evangelho. Você não tem o direito de se envergonhar do Evangelho. E o apóstolo Paulo fala por quê? Porque ele é o poder de Deus. Nós não temos direito de nos envergonhar do Evangelho, porque ele não é nosso. O Evangelho não é seu. O Evangelho não é a sua filosofia. O Evangelho não é a sua mensagem. O Evangelho é de Deus. E por ele ser o Evangelho de Deus, fica muito claro que, dependendo do estilo de vida da igreja, nós comprometemos uma mensagem que não é nossa. Eu gostaria de propor que no fim dos tempos, muitos daqueles que se envolveram com a igreja vão dar de frente com Jesus e vão descobrir que conheciam Deus e conheciam o plano de Deus, mas Deus não os conhecia e nunca envolveu no seu plano. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala de um tipo de gente que vai chegar diante dele e vai dizer: Senhor Jesus, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós
profetizamos no seu nome. E ele vai dizer assim: vocês se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Qual que é o ponto, Vitor? O ponto é que tem um tipo de gente que conhece a Deus, conhece o plano de Deus, mas Deus não o conhece e nunca o envolveu no seu plano. Pessoas que comprometem a mensagem do Evangelho. E eu sei que o Senhor Jesus não quer que nós, como igreja, sejamos pessoas que vão comprometer a mensagem do Evangelho. E nós comprometemos a mensagem do Evangelho quando começamos a viver cheios de opiniões de carne e sangue. E tudo que Deus quer é fluir em revelação em nós. Nós vivemos num tempo, pelo menos eu tenho 23 anos de idade, do tempo em que eu vivi até aqui, ou até do tempo em que eu comecei a analisar as coisas para cá, e do pouco que eu estudei de história, eu acho que o tempo que a gente vive é um dos períodos mais polarizados do nosso país. O que é interessante, porque talvez aqui e no nosso convívio, nós não temos nem tanta diferença assim de opinião. Talvez aqui dentro a maioria das pessoas pensem iguais a mim, igual a você. Mas você não precisa andar muito daqui para encontrar pessoas que vão pensar diferente. Aqui você já vai encontrar. O que é interessante é que todos nós já nascemos aptos automaticamente. A Agnes, que foi apresentada aqui, daqui a alguns anos, quando ela estiver crescendo, ela vai começar a ter opiniões sobre as coisas, como todos nós temos. Ela vai começar a fazer escolhas sobre as coisas. É por isso, como foi dito aqui, nós não batizamos crianças, elas não tomam decisões ainda. Mas nós tomamos. E eu gostaria de propor para vocês que nós comprometemos a mensagem do Evangelho quando, sob a perspectiva de quem nós somos como igreja, passamos a lutar por opiniões de carne e sangue e não por revelação. Deixa eu falar para você, Jesus está ignorando a sua opinião de carne e sangue. Ele não está nem aí para os seus pensamentos de carne e sangue, porque Ele quer te ensinar a fluir por revelação. Igreja não foi estabelecida no que homens tiveram a dizer. John MacArthur diz: o amor está pronto para perdoar o mal, mas não para ignorá-lo. Deus nos chama para, nesse tempo, vivemos um estilo de vida de comunidade que se compromete com revelação e não pensamentos de carne e sangue. A igreja é o organismo de Deus na terra, ao mesmo tempo diante dos homens e diante de Deus. O que é isso? Isso é integridade. Fala comigo, integridade. A palavra íntegro significa inteiro. Significa que Jesus, Ele não é o maior acionista da igreja. Ele não comprou muitas ações e agora Ele pode dar opinião, Ele pode dar direções. O Senhor Jesus chama a igreja de o seu corpo. Ele é o dono da igreja. E é por isso que na igreja dele, Ele não está para pensamentos de carne e sangue. Segundo as Escrituras, eu encontro aqui, o povo de Deus é o povo que não confia em carros e em cavalos, mas no Senhor. Mas hoje eu tenho visto que há um tipo de povo de Deus que confia nos carros, nos cavalos, e estão tentando usar a Deus para promovê-los. Nos últimos dias eu tenho visto tantas pessoas, algumas que eu até admiro demais, de coração, usando as Escrituras para promover a confiança em homens, como se a Bíblia fosse exercer aquilo que nós como cidadãos precisamos. Deixa eu te falar, você não precisa de um versículo para tomar suas decisões. Você precisa viver em santidade, você precisa ser igreja, você precisa viver por revelação, porque o céu não está preocupado com quem vai subir a rampa do Planalto. Não importa quem se assente ao trono na terra, o trono de Deus continua inabalável. Em Isaías capítulo 6, Deus gosta de revelação, fala revelação. E revelação, gente, não é a unção da Kodak que revela o seu CPF, o seu CNPJ. Revelação
São as escrituras, a palavra de Deus, sabe, o jeito de viver mais profético. Eu falo para você, se você compreender o que eu vou falar aqui hoje, você vai ser mais profético do que aquele pregador que você está pensando, que revela tudo, sabe, tudo. O jeito de ser mais profético é conhecendo as escrituras. Não tem mais profecia em nenhum lugar do que aqui, e todas elas são certeiras, mais do que revelar o número do seu RG. O modo mais profético de vivência é aprendendo as escrituras. É por isso que a igreja primitiva fluía no estudo das escrituras, na oração e no partir do pão. Você quer coisa mais profética que essa? E Deus gosta tanto de revelação, que Ele espera as crises políticas acontecerem, para Ele poder trazer o brilho da sua igreja, em quem confia em revelação, e não em carne e sangue. Isaías capítulo 6, crise política no reino de Israel. Morreu um rei importante para o povo. O que é que nós vamos fazer? O povo está preocupado. Quem vai se assentar ao trono pode trazer perseguição. Quem vai se assentar ao trono pode ser um rei idólatra. Olha só, o que é que Deus tem a dizer sobre quem vai se assentar ao trono? Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Enquanto nós continuarmos a tratar as opiniões de carne ou sangue na frente da revelação, nós vamos comprometer a mensagem do Evangelho. Primeira coisa que a gente aprende no que a gente acabou de ler: a igreja foi estabelecida na revelação e não na ideia dos homens. Alguns vão dizer: se A ganhar, estamos perdidos. Se B ganhar, estamos perdidos. Eu digo a vocês, se a presença de Deus não descer aqui, nós estamos perdidos. Porque a igreja de Deus não foi estabelecida na ideia de um homem. A igreja de Deus foi estabelecida em revelação. Segundo, a igreja carrega o poder da reconciliação. Jesus vai falar assim para Pedro: parabéns, Pedro, não foi carne nem sangue, você é bem-aventurado. Aí ele fala assim: você é Pedro, sobre esta pedra estabeleceria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele fala assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que vocês ligarem aqui na terra, terá sido ligado no reino dos céus. A igreja carrega o poder de reconciliação. Nós não estamos fugindo da perseguição, não estamos fugindo das trevas. Na verdade, a palavra de Deus vai nos mostrar que o maior avivamento de todos vai acontecer no ápice da crise. A luz vai brilhar mais forte quando densas trevas surgirem. Joio e trigo crescerão juntos, e quem tem o trabalho de separar não é a igreja. O que a igreja faz é o poder da reconciliação. Nós carregamos em nós um poder que escuta dos céus e revela na terra. É por isso que Deus não disse para Pedro: parabéns, Pedro, como você foi inteligente agora. Parabéns, Pedro, como você teve uma boa ideia. Ele diz: parabéns, Pedro, porque você parou de falar o que você pensa para falar o que Deus tem a dizer. Nós estamos prontinhos. Se nós fizéssemos um dia aqui para dar oportunidade para cada um falar o que pensa politicamente, tinha que ser uma conferência o dia todo, porque todo mundo está pronto a falar o que pensa, mas Jesus não está para o que nós pensamos. Jesus está para o dia em que nós vamos parar de olhar para os nossos pensamentos e começar a valorizar a revelação, pensamentos de Deus. A vez em que Jesus chamou Pedro de bem-aventurado foi a vez em que ele largou os seus pensamentos para trazer o ministério da reconciliação, para trazer revelação de Deus. E terceiro, a igreja libera na terra a realidade do céu. Nós temos uma mensagem grande demais para comprometer com aquilo que carne ou sangue tem a dizer. Glória a Deus, Vitor, que maravilhoso. Então, Vitor, como é que a igreja vai trabalhar para não comprometer a sua mensagem? Eu
gostaria que vocês abrissem comigo em Romanos 16. Romanos capítulo 16, versos 17 ao 20, é o que nós vamos ler. Romanos é uma das cartas do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. E essa a gente poderia dizer que é uma das principais cartas do Novo Testamento. Não me entenda mal, toda a Bíblia é importante, é palavra de Deus. Mas Romanos, no que diz respeito a uma explicação teológica sobre a nova aliança, é perfeito. O apóstolo Paulo traz de forma perfeita uma análise da nova aliança. Ele traz de forma perfeita teologia da nova aliança. Ele vai mostrar onde é que nós nos encaixamos no que diz respeito à nossa confiança em Deus. Alguns teólogos vão dizer que Romanos é como um estojo de joias. No capítulo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo vai começar nos dizendo que o evangelho é de Deus, e que nós estamos aqui propagando algo que não é nosso, mas o evangelho de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar por que é que o evangelho é tão importante, porque diante de Deus somos indesculpáveis. Ele vai continuar isso no capítulo 3, e ele vai citar Salmos a dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele vai continuar a percorrer um caminho tão bonito. No capítulo 8, por exemplo, ele vai mostrar para a gente que mesmo com dificuldades, mesmo que nós não conseguimos às vezes nos livrar nesse corpo de algumas coisas, ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz um tratado da nova aliança em Romanos. Imagina o povo de Deus em Roma lendo essa carta. Pense com isso. Vamos projetar isso. Você está reunido e alguém está lendo pela primeira vez Romanos. Como é? Todo mundo recebendo tudo isso, e o apóstolo Paulo vai finalizar nessa passagem que você abriu em Romanos 16. Ele vai finalizar todo esse tratado da nova aliança, toda a teologia e mensagem que ele trouxe a respeito do evangelho. E parece que ele está preocupado. Então eu gostaria de propor para vocês, antes da gente ler, que vida com Deus, igreja, não diz respeito ao quanto você sabe de teologia ou de evangelho. Não diz respeito ao quanto você conquistou de conhecimento enquanto você veio estudando. Todas essas coisas são importantes. Se você faz parte dessa casa, você sabe que a gente incentiva você a estudar isso. Mas não é isso que é a vida com Deus. É por isso que mesmo trazendo todo esse tratado, o apóstolo Paulo vai gastar a última tinta que ele tem na pena para falar de como não comprometer o que eles acabaram de ouvir. Então eu quero que vocês prestem atenção em como nós podemos não comprometer a mensagem do evangelho. No verso 17, ele diz assim: e agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado, fala comigo, tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles, fala comigo, fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas seus próprios interesses. Eles enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. Fala, vocês são obedientes, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios, fala, seja sábio quanto a fazer o bem, e permaneça inocente, fala, permaneça inocente de todo mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. O apóstolo Paulo gasta esse tempo falando simplesmente de como não comprometer tudo que você recebeu de Deus até agora, porque você está aqui hoje. Se você tomou ceia, você é parte do corpo de Cristo, faz parte desse corpo.
Mas as Escrituras nos ensinam como não comprometer isso que nós somos, como não comprometer a mensagem, como não comprometer a vivência de igreja que nós temos. E eu gostaria de falar com vocês 4 pontos que o apóstolo Paulo fala sobre não comprometer a mensagem do Evangelho. Primeiro, fala comigo, toma cuidado. Ele diz assim: irmãos, peço-lhes que tomem cuidado. E ele vai falar com o quê? Nós que somos filhos de Deus, nós que somos corpo de Cristo, deveríamos tomar cuidado. Ele fala: tome cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Quando eu era criança, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que a maioria de nós aprendeu, é: não fale com estranhos. E eu lembro que quando eu comecei a ficar em casa sozinho, os meus pais saíam e eles falavam assim: não abre a porta para ninguém. Por quê? Você não sabe quem é. E se eu perguntasse para ele assim: mas pai, e se ele disser que veio me ajudar? O que ele ia falar? Não faz isso. Não abre a porta, porque nem todo mundo que diz que veio ajudar, veio ajudar. Nem tudo que reluz é ouro. Eu gostaria de propor que nem todo mundo que segura a Bíblia e está com o microfone está de fato pregando o Evangelho. Nem todo mundo que diz que ama a palavra. Nem todo mundo que cita as Escrituras ama as Escrituras. Tome cuidado. Fique longe deles. O Senhor Jesus está caminhando conosco. E Ele pode caminhar um tempão, mas Ele vai abrir os nossos olhos quando nós partimos o pão uns com os outros. É isso que Ele faz na estrada para Emaús. Ele caminha ao lado. E tem gente que está até caminhando com Jesus, mas está com o papo ainda do que os outros têm a dizer. Será que eles não aprenderam em Mateus 16 que Jesus não está tão preocupado com o que os outros têm a dizer, mas sim com o nível de revelação que nós temos? No final das contas, tudo se trata com deixar carne e sangue e passar a lidar com revelação. Foi assim no Éden, foi assim em Mateus 16, foi assim na estrada para Emaús. Enquanto nós continuarmos a ouvir carne e sangue, estaremos comprometendo a revelação. O corpo de Cristo não está à procura de uma proposta, está na corrida para o propósito. Sabe, é triste ver como a maioria de nós do corpo se desespera em vista das situações, em vista de tudo que tem para acontecer, em vista do que pode acontecer nesse mês, ao fim desse mês. Porque nós não estamos à procura de uma proposta. Não importa qual a proposta que apareça na nossa frente. Não é porque um barco está saindo que ele leva ao nosso destino. O profeta Jonas foi encontrado por Deus. E o Senhor disse para ele: vá até Nínive. Mas ele estava fugindo do propósito. E eu gostaria de propor que todas as vezes que nós agimos por proposta, estamos fugindo do propósito. E nós comprometemos a verdade do Evangelho. Portanto, nós deveríamos tomar cuidado, porque não é que um barco está partindo, que ele está nos levando ao destino. Não é porque alguém está falando em nome de Deus, que realmente Deus está falando por meio dela. Vitor, mas como é que eu vou saber então quem é e quem não é? As Escrituras. Pregar é perigoso. Se hoje eu estiver diante de vocês, eu nem sei quantas pessoas tem nessa sala, mas eu darei testemunho diante do Senhor por tudo que tenho dito. E se o que eu digo não está alinhado com esse livro, eu preciso temer e tremer, porque o Senhor vai cobrar de mim. E a cobrança de Deus é muito mais pesada do que a cobrança de qualquer outro homem. A cobrança de Deus é muito mais pesada do que qualquer olho que me despreze ao ouvir o que eu tenho para falar. É por isso que eu estou preocupado em ser fiel à revelação e não a carne ou sangue. E eu gostaria de propor que nós, como igreja, enquanto não tomarmos cuidado com carne ou sangue, continuaremos a comprometer a revelação que vem do Pai. O povo de Deus é o povo que discerne os tempos com base no Espírito e não com base em pesquisas.
Tem uma pesquisa que Deus fez, e a pesquisa do reino de Deus, 100% das pessoas que são seu corpo se importam com revelação, e não com o que um homem tem a dizer. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo nos diz assim: não apague o espírito. E sabe, não apague o espírito, não é algo como assim, o que é apagar o espírito? Apagar o espírito, Vitor, é impedir os irmãos de rodarem no manto. Apagar o espírito é impedir alguém de falar em línguas alto. Apagar o espírito é impedir alguém de profetizar. Não é, não é. Olha só, ele vai dizer o que é apagar o espírito. Ele diz: não apague o espírito, não despreze as profecias. Ele vai explicar o que é desprezar as profecias. Mas ponham à prova tudo que foi dito e fiquem com o que é bom. Apagar o espírito não é parar de profetizar. Apagar o espírito é parar de julgar de acordo com a revelação suprema. Eu gostaria de propor que nós apagamos o espírito todas as vezes que permitimos que carne ou sangue fale em detrimento da revelação. É importante entender essa recomendação. Não está falando para a gente se tornar fugitivo de heresia. Não, o apóstolo Paulo está dizendo: tome cuidado e afaste eles. A igreja, ela não está recuada. Desde Mateus 16 a igreja está em avanço, ou deveria estar, é o que o Senhor Jesus disse. Mas eu gostaria de propor que, se nós nunca questionamos algo que estamos ouvindo de acordo com a palavra, nós estamos em um nível pobre de evangelho. Um nível pobre de evangelho. Atos, Lucas escreve que havia um povo da igreja que era mais nobre que os outros. Eu gostaria de propor que aqueles que eram o oposto desse, então eram pobres no evangelho. Mas aí vem a pergunta: o que é que faz uma igreja nobre? Não é a localização, não é o poderio financeiro, não é o tamanho do espaço, mas o que faz uma igreja nobre é como a igreja de Bereia. Os bereanos ouviam o apóstolo Paulo e sempre conferiam os pergaminhos para saber se ele de fato estava de acordo com a revelação. Tome cuidado. Fale comigo, tome cuidado. Segundo, fala comigo, a obediência nos ocupa. Olha só, seguindo o texto que nós lemos, no verso 18 o apóstolo Paulo diz: esses indivíduos, aqueles que nós devemos tomar cuidado, eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses, enganam inocentes com palavras suaves e bajulação. É interessante, esse texto é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que há um tipo de pessoa que é prejudicial ao corpo de Cristo, e esse tipo de pessoa, ele não está longe do corpo de Cristo, mas está envolvido. São pessoas que o corpo de Cristo para ouvir. E ele diz assim: esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, eles só estão interessados com seus próprios interesses, estão enganando os inocentes com palavras doces e bajulação. E aí eu penso, o apóstolo Paulo agora ele vai dizer então como evitar eles, não é? Agora ele vai dizer como é que a gente evita essas pessoas, como é que nós nos vacinamos contra esse tipo de comportamento. E então ele continua dizendo assim: mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. Olha só, eu diria para Paulo: Paulo, tudo bem, obediência é algo bom, mas o que é que obediência tem a ver com tomar cuidado com pessoas que estão trazendo palavras que não são a palavra de Deus? Mas parece que o que Paulo está querendo dizer é que a obediência nos mantém longe da falta de revelação. Foi assim no Éden. Quando é que nós caímos no Éden? Quando paramos de obedecer. Todo pecado nasce no momento em que paramos de viver pela revelação.
começamos a pensar como carne e sangue. Sabe o que é interessante? Todos nós temos opinião a respeito do que é bom e o que é ruim para a sociedade, para a igreja, para a família, para todas as coisas. Temos opinião, graças a Deus, baseado nas escrituras. É isso que a palavra nos ensina. Mas alguns de nós começaram a tratar as nossas opiniões a respeito de bem ou mal acima da revelação. E eu só acho que é coincidência demais que no Éden foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor alimentava com revelação. Ao entardecer, Ele aparece. Revelação é o que importa. Mas nós trocamos por poder ditar o que é bom e o que é mal. Então a igreja gasta tempo com o mundo tentando gritar para eles: isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. E não paramos de comer do fruto que nos fez cair, enquanto o Senhor nos chama a viver de revelação. Jesus nunca convocou um povo para lutar por pautas. Eu digo isso no momento em que ele estava diante de Pilatos, e Pilatos chama ele para isso, chama para um embate político, e ele fala: e agora? Você é mesmo o rei dos judeus? E a resposta de Jesus nos quebra, porque ele diz assim: o meu reino não é desse mundo, o que você quer de mim você não vai ter hoje. E aí Pilatos fala assim: você é rei dos judeus? Ele fala: você diz que eu sou. E aí a gente acha que Jesus está sendo irônico, né? Não sei o que está falando. Não é isso. O que Jesus está falando para Pilatos é assim: sim, eu sou o rei dos judeus, não do jeito que você pensa. Jesus não estava pronto, e eu também não estou, para trocar o que carne ou sangue tem a definir pela revelação da palavra de Deus. Jesus estava ocupado obedecendo. Não dava para gastar tempo com carne ou sangue. Por isso que ele diz: só faço o que vejo meu Pai fazer. Obediência e revelação. Em João, nós vamos ver Jesus multiplicando pães. E aí ele passa para o outro lado do rio. Depois de um tempo, ele descobre que o povo que viu ele multiplicar pães estava lá também. Sabe, eles estavam agindo meio cínico assim, sabe? Tipo: Jesus, que coincidência o Senhor aqui. E Jesus é direto, porque Jesus não tem tempo para perder com carne ou sangue. Ele fala: vocês não estão aqui por conta da revelação, vocês estão aqui porque querem o pão que viram multiplicar. E eles começam a entrar num embate com Jesus, dizendo: não é bem isso, nós só queremos ter certeza de quem o Senhor é. Porque sabe, o nosso pai Moisés, ele fez com que nós recebêssemos pão no deserto. O que é que o Senhor tem para fazer? Jesus tinha acabado de multiplicar pão. O que nós vemos é um reflexo do tipo de vivência de um povo que não ama a Deus, mas ama os seus próprios interesses, ama aquilo que achamos ser bom, ou aquilo que achamos não ser bom. Amamos o nosso direito de opinião. Nosso umbigo está no centro, isso é prejudicial para a igreja. Filipenses, o apóstolo Paulo diz à igreja: tomem cuidado, porque há entre vocês inimigos da cruz de Cristo. E eu não sei você, mas quando alguém usa essa expressão, inimigos da cruz, eu começo a pensar em pessoas que estão lutando contra o evangelho, pessoas que estão lutando a favor do aborto, pessoas que estão lutando a favor de ideologia de gênero. Esses para mim são inimigos da cruz. É isso que eu diria. O apóstolo Paulo fala: não, tome cuidado, os inimigos da cruz estão no meio de vocês, e eles estão próximos das escrituras, mas eles só amam o seu próprio umbigo, cultuam o seu próprio ventre, só amam os seus próprios interesses. Parece que mais perigoso do que aquilo que nós sabemos que é ruim, não que achamos, sabemos que é ruim, é quando defendemos um nível de verdade em detrimento da revelação das escrituras. É mais perigoso. Quando eu defendo o certo socialmente falando, o certo até mesmo de acordo com o meu entendimento bíblico, em detrimento da revelação, então nós perdemos. Porque os inimigos da cruz de Cristo
não são aqueles. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que falam por carne ou sangue, em vez de revelação. Mas a obediência vai nos ocupar. Fala para o seu irmão, a obediência vai nos ocupar. Enquanto estivermos obedientes, não perderemos tempo com carne ou sangue. Terceiro, diga comigo, seja sábio e permaneça inocente. Olha só, na parte B do verso 19 de Romanos 16, o apóstolo Paulo fala assim: quero que vocês sejam sábios quanto a fazer o bem. A primeira coisa que me é muito interessante nesse texto é que parece que para o apóstolo não basta fazer o bem, é necessário ser sábio fazendo o bem. Lembra do que falamos? O nosso nível de conhecimento sobre o que é bom e mal precisa se render à revelação. Deus está fazendo algo na terra, não pense que não está. Deus está sim no controle de todas as coisas. É por isso que o nosso conhecimento do bem e do mal deve se render à sabedoria. Você sabe por quê? Siga o exemplo, não de um apóstolo, não siga o exemplo de um profeta, siga o exemplo do seu Deus. Provérbios diz que ao criar todas as coisas, tinha alguém com ele, a sabedoria. O seu Deus faz o bem por meio da sabedoria. É por isso que não basta fazer o bem. Eu conversava com meu pai esses dias, falava para ele assim: nossa pai, tem tantas pessoas assim pessoas até que não creem em Deus, dizem que nem acreditam que Deus existe, mas as pessoas fazem muito bem, são pessoas que fazem o bem, mais até do que pessoas que dizem que creem em Jesus. Eu estava falando para ele, é muito louco como a graça funciona, porque não é sobre o que nós fazemos. Então essas pessoas que fizeram o bem, vão ser cobradas até pelo bem que fizeram, sem valorizar a revelação. O que é interessante é que não basta fazer o bem, não basta saber o que é bom, é necessário por meio da sabedoria. E o que é sabedoria? Senão o conhecimento que o próprio Deus nos dá acerca das coisas, senão a revelação, senão a própria Escritura. A palavra de Deus é a fonte de sabedoria do homem. Dá para fazer bem sempre. Não importa a situação em que você esteja, sempre tem algo que nós podemos ver que é bem em detrimento do mal. Sempre. Não importa a escolha que você tem que fazer, você vai escolher algo que se aproxime do bem. O bem sempre pode ser feito. O problema é que não basta conhecer o bem, é necessário apropriar-se dele por meio da sabedoria de Deus. E Deus demonstra a sua bondade por meio da excelência dos filhos na terra. A bondade de Deus é vista quando eu ajo por meio da sabedoria que há nele. Só que o apóstolo Paulo vai continuar e ele vai dizer algo na parte C desse verso 19. Ele não vai dizer só para você ser sábio e fazer o bem, ele vai dizer: seja inocente de todo o mal. E aqui é onde eu fico num paradoxo, porque o apóstolo Paulo disse no verso de cima que eu deveria ser inocente, que eu não deveria ser inocente, e agora ele diz: seja inocente. O apóstolo Paulo parece estar falando de coisas diferentes. Ele fala: os indivíduos que não servem a Cristo estão enganando os inocentes. E aí ele pega e diz: seja inocente. O que é que ele está querendo dizer? Porque parece que ele estava me ensinando agora a ter um nível de malícia que me ajuda a compreender quando é que alguém não está correto e quando alguém está correto. Mas ele diz: seja inocente. E eu gostaria de propor para você que nós precisaríamos entender melhor o que ele quer dizer com inocência. Porque se nós falarmos assim, quem são as pessoas mais inocentes dessa sala aqui agora? Nós íamos falar a Agnes, o Noah, as crianças mais novinhas. São inocentes. E por que eles são inocentes? Eles não vão escolher sozinhos.
Ninguém vai chegar e colocar uma grande escolha nas mãos de uma criança, porque é inocente. A inocência implica depender de alguém para escolher, depender de alguém para agir. E parece que o chamado de Deus à igreja para viver em inocência não tem a ver com viver como bobões por aí, que não entendem de nada, estão perdidos no mundo. Já viram aquele meme do John Travolta? Ficou olhando para cá, não sabe para onde ir? Isso não é inocência. Inocência tem a ver com dependência. Inocência tem a ver com depender de Deus. É por isso que ao pecar no Éden, o que foi perdido também foi a inocência. E quando é que se perde a inocência? Quando se decide escolher sozinho. Em Apocalipse nós vemos Jesus reclamar de falta de inocência na igreja. Na igreja de Laodiceia, por exemplo, é uma igreja que está fazendo culto, está bombando, uma conferência. O problema é que Jesus está do lado de fora. É uma igreja que já não é mais inocente, aprendeu a decidir sozinha. É uma igreja que já pode olhar para os assuntos sociais e dizer por meio do que já sabe sobre Deus. Por que é que nós precisamos de revelação, não é mesmo? Nós já descobrimos como Deus funciona. E Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E Ele não bate no coração do descrente, Ele está batendo na porta da igreja, porque nós perdemos a inocência. Nós já sabemos como fazer escolhas, nós já sabemos discursar sobre tudo, e estamos comprometendo a mensagem, porque já sabemos como carne ou sangue pensa, mas matamos isso em detrimento da revelação. O inocente não é o que sempre escolhe bem, o inocente é o que não sabe escolher sozinho. E a inocência sempre vai estar ligada à nossa humildade, em entregar ao Espírito as nossas escolhas. Alguns de vocês podem estar, para a gente encerrar nosso último ponto agora, pode estar pensando: Vitor, não acho que essa mensagem ela está no tempo certo, não acho nem que é importante. Talvez você não diga isso com a sua boca, mas no seu coração você não vê importância do que eu estou falando, talvez nem concorde. Mas eu digo a vocês que essa é a coisa mais importante que eu poderia falar hoje, porque o que Deus tem para liberar na terra está condicionado ao comportamento da igreja. Pelos profetas o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu virei e sararei a terra. Em Apocalipse diz que há um cálice nos céus que se enche da oração dos crentes. Esse cálice só será derramado na terra quando nós começarmos a interceder e a orar. Por exemplo, em Mateus 24, o Senhor Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Eu não sei você, mas eu olho, parece que Jesus já é conhecido em quase todo mundo. Então tem um problema, porque talvez algum tipo de evangelho chegou em todo lugar, mas Jesus não falou de qualquer tipo de evangelho. Ele disse este evangelho do reino, o que significa que há um evangelho falso sendo espalhado por aí. E talvez nós estamos aceitando um evangelho de carne ou sangue, enquanto Jesus está esperando ouvir a resposta da igreja, que aprendeu a ouvir do Pai. É por isso que inocência está ligado a uma atitude de humilhação. E Deus está condicionando o avivamento que Ele tem para liberar na terra por meio da nossa humilhação. Deus está recrutando pessoas para se humilharem diante dEle. Quarto e última coisa que a gente precisa prestar atenção para não comprometer a mensagem do Evangelho: a bendita esperança. Diga comigo: a bendita esperança. No verso 20 o apóstolo Paulo diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. E é interessante como só depois de falar da bendita esperança é que ele diz que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Eu gostaria de propor que nós retemos a graça quando não nos apropriamos da verdadeira esperança de Deus. Nós retemos a revelação quando não nos apropriamos do que Ele tem para fazer no fim dos tempos. É por isso que Maranata não é uma música, Maranata é um estilo de vida. Vem Senhor Jesus não é uma frase de efeito. Vem Senhor Jesus é uma vida humilhada, que não sabe viver sozinho nesse mundo.
é sede e fome, é fogo, paixão e lágrimas. Eu vejo que alguns irmãos falam às vezes assim: olha, escatologia é coisa para quem estuda teologia, é coisa de escola bíblica, não é coisa de se falar no domingo. É muito coisa de se falar no domingo, porque o que você acredita sobre o final vai determinar como você vive nesse tempo. O que nós acreditamos sobre o fim vai determinar como nós nos comportamos. E essa verdade de que Jesus está voltando, e Ele vai estabelecer um reino perfeito, um reino perfeito, um reino sem doenças, um reino sem ideologias, um reino sem aborto, um reino sem dores. Mas esse reino não é aqui, não é agora. Esse reino está reservado para o dia em que todo olho verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Não há ninguém que não vai ver. Ele virá como um relâmpago que corta o céu de uma extremidade à outra. Todos verão. Então, sim, chegou esse reino. O que nós acreditamos sobre o futuro determina como nós agimos hoje. É por isso que, para não comprometer a mensagem do Evangelho, nós precisamos tomar cuidado com os bajuladores, aqueles que estão falando por meio de Deus, mas Deus não está falando por meio deles. Nós precisamos viver em obediência. A obediência vai nos ocupar. Quem vive em obediência da palavra não tem tempo para se importar com carne ou sangue. Terceiro, seja sábio e permaneça inocente. O Senhor Jesus quer participar das nossas escolhas. Ele não está alheio ao que nós vamos fazer. Por último, precisamos ter a bendita esperança do fim de todo mal. Ele está vindo. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O Deus de paz vai fazer questão de terminar com isso, Ele mesmo. É por isso que Ele vai descer. Ele não vai mandar um entregador, Ele não vai mandar alguém em seu lugar. O Filho do Homem vai descer. Eu acredito que naquele grande dia todos nós veremos. Será um espetáculo, algo que nós nunca nem imaginamos. Sabe quando a Bíblia diz que aquilo que olhos nunca viram e ouvidos não ouviram? Ele não está falando da bênção que você está orando, filho. Ele está falando de um retorno triunfal, algo que ninguém nunca pensou, imaginou, sonhou. Todo olho verá. Você pensa: Vitor, como todo olho vai ver? Eu não sei. Todo olho vai ver, vai ser um espetáculo. Eu acredito que Ele vai reunir, como as Escrituras dizem, Ele vai reunir com Ele nos ares todos os santos. Então Ele derramará o cálice da sua ira sobre aqueles que não se renderam diante dEle. Então Ele descerá, nós iremos com Ele. Enquanto Ele vai à frente, Ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Esse monte vai partir ao meio, e então foi dado início. O reino de Deus foi inaugurado. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está em carne ou sangue. Feche os seus olhos, se você quiser. Aqui hoje, de frente com a palavra de Deus, nós temos a escolha: ou nós seremos uma igreja que a tradição e a cultura desenvolveu, ou nós seremos a igreja da Bíblia. Ou nós seremos alguém que conhece o Senhor e o seu plano, ou nós seremos aqueles que Deus conheceu e envolveu em seu plano. Que o santo temor de Deus caia sobre nós. Espírito Santo, eu oro agora, venha sobre nós. Como em Atos capítulo 4, a igreja reuniu e orou